O prota caminha imponentemente pelo corredor, em busca do seu fatídico encontro. Quando de repente, alguém chama o Luin. Quando vemos, é o reitor e fala: devemos ir junto. Ambos caminham e passam por um portal. Adentrando o portal, alguém o recepciona num trono avassalador, imponente. Vemos é o Rei das Chamas. Quando o mascote avisa o prota: esse cara é um dragão? Por que a mana dele? Mas isso nem sequer conseguiu chegar aos ouvidos do prota. O prota, observando a situação, reflete: esse cara é um mago caminhando no limite entre os homens e os semideuses? O Rei das Chamas, Tairon. Observamos uma mesa farta dispensando mesquinharia. Quando o Tairon fala: te veio uma vez de longe. O prota, meio temoroso, fala: eu? Ele, sem dispensar qualquer etiqueta, mostrando que quem manda ali é ele, fala: já faz 5 anos. Foi na época em que eu estava procurando pelas 11 crianças. Você era um dos candidatos também. O prota, esperando confirmação do seu precioso diretor acena a cabeça. O Tairon continua: você era bem diferente daquela época. Deixa eu ir direto ao ponto. Pode me dizer o que aconteceu com você todo aquele tempo? Encarando o prota. O prota, encarando ele, reflete: entendi. Meu eu atual é uma mancha pro Tairon. Uma prova de que o discernimento do mago do limite estava errado. O Tairon quer ouvir diretamente de mim que ele não estava errado? O prota fala: peço desculpas, mas só posso dizer uma coisa ao rei dos magos. O rei fala: o quê? Com um sorriso em sarcasmo, esperando o que ele tem para lhe dizer. O prota continua: que mesmo que meu talento possa ser errado, meus esforços não foram. Com uma cara desanimada, o Tairon observa e fala: esforços? Perguntando a ele. Tal professor, tal aluno, hein? Como é que vocês dois mencionaram a mesma palavra esforço ao mesmo tempo? O diretor alegremente olha para o prota e fala: essa é exatamente a razão pela qual gosto do Luin. Então, que esforço você fez? O Rei das Chamas falando. O prota diz: ultimamente, tenho me interessado por artes corporais. Então você treinou artes corporais para poder superar seus transtornos de evocação de magia? E graças a isso se tornou tão forte quanto um ogro? E é capaz de lançar magia sem tempo de conjuração? Quer que eu acredite nisso? Exclamou o Rei das Chamas. O como esperado é um artefato? Mas nunca ouvi nada sobre esse tipo de artefato. O diretor, vendo o que o Rei das Chamas estava tentando solucionar, ele já fala: deixe-me te parar aqui. Você está indo longe demais. Aí ele fala: tudo bem, tudo bem. Terá muita competição no futuro também. Tá tudo certo. Bem, vou estar te observando. Olhando para o prota fixadamente, ele fala: vamos ver se seus esforços podem funcionar contra as minhas crianças ou não. O prota dá aquele sorrisinho maroto porque ele adora um desafio e fala: sim, por favor, continue nos observando. Levantando da mesa imponentemente, com todo respeito, ele fala: agora também estou curioso. Qual é o tamanho da diferença entre eu e as crianças escolhidas pelo Rei dos Magos? Com aquele sorrisinho sarcástico, percebendo que o Rei dos Magos é um tarado. O Rei das Chamas, já aceitando o desafio, mas incrédulo, observando o prota, fala: trocamos de cena, vemos o Coliseu, onde a plateia está super animada na espreita do próximo desafio. E vemos a conversa ainda entre o diretor e o Rei das Chamas. O diretor fala: você falou de maneira mais educada do que pensei, obrigado. Ele fala: se preocupou que eu fosse engolir seu aluno ou algo assim? Ele: claro que não. Não se preocupe, eu sempre recebo de braços abertos magos talentosos.
Só estava curioso. Entendi. E sua curiosidade foi satisfeita? O diretor já doido para o assunto terminasse. Ele calmamente fala: ele não me contou o que está escondendo, então como poderia estar satisfeito? No entanto, outro tipo de curiosidade está começando a surgir dentro de mim. Diretor, que curiosidade? Não ouviu também? Aquele moleque ousado me alertou sutilmente. E isso ele estando feliz da vida com o desafio. O diretor, entendendo a personalidade do Luin, dá aquele sorriso e fala: ele ainda é um jovem garoto, não é? Pega leve com ele. Aquele pirralho não ficou nem um pouco receoso na minha frente, quando a maioria dos outros magos estariam implorando e rastejando. E ele é uma pessoa bem fascinante, hein? Quero que o cara que eu estou desenvolvendo se torne um pouco mais interessante também. E vemos a plateia a loucura. Quando vemos, é o Ruína caminhando até o Coliseu. E todos gritam: Ruína, 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 Ruína. E nisso, ele nem aí para o que aparece. Pelo que está ouvindo, ele pensa: essa torcida faz sentido. Quando de repente, alguém entra desesperadamente gritando: Ruína. Já chega contando para ele algo bem no cantinho dos ouvidinhos dele. Ele pergunta incrédulo: você tem certeza? Ele responde: sim, tenho certeza, eu mesmo vi. Luin Ardell, aquele aluno representante da academia, foi na torre mágica. Quando observamos, o temperamento do Ruína se altera e pensa: teve uma reunião privada com o Rei das Chamas além de mim? Assisti algumas de suas partidas, o cara que tá criando uma sensação desse grande festival. Tinha rumores sobre ele ser bem difícil de lidar por causa da sua magia única. Mas não prestei tanta atenção nele, porque não importa quanto ele se esforçou e lutou, não considero ele meu oponente. Ele só deve ter se interessado porque o garoto é um pouco único. Definitivamente. Quando de repente ele, pé da vida, soca uma das paredes. E como percebemos o cara sendo mais forte, né? Tá jorrando sangue da mão dele. Estranho, ok. Quando um dos amigos pergunta: o que tem de errado, Ruína? E o outro: tem alguma coisa acontecendo com você, meu amigo? Aí ele pensa, não estando nem aí para o que os amigos falaram. Não posso perdoá-lo, Luin Ardell. Eu sou o único que posso receber a aprovação dele. Eita, que o maluco é fissurado. Observamos uma porta que parece uma harpa. Saindo dela, o prota, todo acanhadinho, quando ele percebe alguém lhe esperando. E reflete: aquele cara é o Ruína Primordial? Ele, olhando fixamente como se fosse um amor do venerável. Raivosamente, ele diz: o que você e o Rei das Chamas conversaram? O prota, meio sem graça: tá me esperando aqui por isso? Que besta. Ele, cheio de ira, fala: só responde minha pergunta. O prota: sério? O prota, com desdém no seu olhar, fala: tem um motivo pelo qual tenho que te contar alguma coisa? Não aguentando mais a ironia do prota, ele, já sacando sua espada, fala: claro que não. Mas eu tenho que saber. Já preparando sua magia junto com a espada. O prota seriamente, estando nem aí para a situação, com as mãos nos bolsos, só esperando ele se movimentar. O prota percebe que a intenção assassina que ele está emitindo é bem chamativa. Se preparando também, porque o prota não é saco de pancada para tomar porrada dos outros. Ao menos, não mais. Encarando o Ruína, ele fala: tá me desafiando? A gente tá fora do local do torneio. Ele responde com os olhos todo irado: se eu tiver que desafiar... Ambos começam a liberar suas auras opressoras, um encarando o outro, tete a tete.
que chega todo mundo a sentir a ventania perante o corredor. O prota, olhando a situação, imagina: esse desgraçado com certeza é forte. Não consigo ver nenhuma abertura. Falando nisso, ele não tá segurando seu poder, tá? Não me diga, ele tá tentando brandir sua espada fora do local do torneio. Quando Ruína está prestes a sacar sua espada, porque ele não estava se aguentando mais, alguém grita com uma voz doce e suave: Vocês dois, parem! Os dois, meio espantados, olham para trás e veem a Irene vindo pelo corredor. Ela, chegando próximo deles, vendo o estrago que eles fizeram, fala: Parece que tem uma reunião aqui hoje, hein? Tá todo mundo reunido? O prota, todo sarcástico do estilo dele, fala: Não tem nenhuma reunião nenhuma, mas eu tava pensando que posso precisar facilitar uma apresentação apropriada entre vocês dois. A Irene, percebendo o sarcasmo dele, só olha pro lado e fala: Recuso a isso. O Ruína bufa e sai seguindo pelo seu caminho. O prota olha pra Irene e diz a ela: Ele sempre age de maneira que quer desse jeito, é? Ela, olhando pra ele com um olhar doce e meigo, fala: Não, exceto em casos como o de hoje. Normalmente é difícil ouvir ele falar. O prota: O que você quer dizer com isso? O Ruína Primordial fica sensível quando se trata do Lord Tyron. Ele quer ser o mais reconhecido pelo Tyron, mais que qualquer outra pessoa. E é extremamente incomum o Rei das Chamas fazer uma reunião privada igual a hoje. O prota pensativo diz: Ele deve estar achando que estou recebendo atenção especial do Rei das Chamas. Ela olha pra ele com uma cara sapequinha. O prota observa assim: Ó, tô falando, rapaziada, ó. Pra chipar alguém, cara, você tem que presentear de graça, depois fazer sarcasmo e não querer elas inicialmente, que aí elas vão se apaixonar por você, tá? Ela continua: Quando tava só vocês dois antes, tava seriamente planejando lutar contra ele, é? O prota: Perdão. Claro que não. Por que eu me desclassificaria por isso? Ele provavelmente não queria lutar de verdade também. Devia estar só querendo me assustar. O prota rindo, tava levando aquela situação toda na brincadeira. Ela, aproximando mais de cima do prota, ela fala: Então, você se assustou? Olha a provocação aí, tá vendo, né? O prota tá querendo dizer o quê? O Ruína Primordial é realmente uma muralha. Uma muralha resistente que não seria atravessada por algum ataque comum. Só que não acho que perderia. Não importa o quão resistente a muralha é, posso só bater nela várias e várias vezes até ela desmoronar, porque sou bem forte. A Irene começa a rir, achando a situação bem fofa, e diz: Você realmente é estranho. Tá vendo? Ri das piadas, ó. Enfim, toma cuidado. O Ruína Primordial não tem piedade. Ele vai ficar de olho em você por causa do que aconteceu hoje. Dormitório da Guinness. Vemos o amigo do prota de saco cheio de tédio. Fala: Que decepcionante. Decepcionante demais. O prota consola ele e fala: Tá tudo bem, meu caro. Todo mundo trabalhou duro, relaxa, fica tranquilo. Vem um outro amigo deles e comenta: Verdade, acho que fomos bem empatados em quarto lugar na competição em grupo, sem o Luin. Não, na verdade foi milagroso, porque a gente estava sem ele. É uma pena que nossa sequência de vitória acabou, mas mostramos que os idiotas da creche não são pouca coisa com isso. Aliás, Luin, o que tá planejando fazer? E vemos um outro amigo chegando: Alguém quer refresco? E a conversa continua entre eles lá. As batalhas individuais vão chegar em breve. O prota alegremente pega uma bebida, todos vão compartilhando, e ele fala: Claro que tem que vencer, uai. Tenho que proteger a primeira posição até o fim. E vai pensando: Atualmente, tô empatado em primeiro no ranking das batalhas individuais. Irene, Shark, Dalian e Ruína. No momento, eu tô ombro a ombro com os líderes. Então, a menos que alguma coisa
muito grande aconteça, a próxima partida é especialmente importante. A Batalha de Sobrevivência. Um Battle Royale entre os 32 representantes das academias, começando no topo de uma ilha artificial. O primeiro lugar ganha 32 pontos e o último ganha 1. Vai ter distinção entre pontos dependendo de sua performance. Então uma mudança no ranking com certeza vai mudar. O outro amigo do Prota fala: acredito que você vai ir bem, Noin, mas ainda assim, não deveria se preparar com os outros caras também? Se preparar pra quê? Aí o outro amigo do Prota fala: ah, os outros estão formando alianças agora. O Prota fala: sério? É possível formar alianças na batalha por sua sobrevivência, distinguir se alguém é um aliado ou inimigo e formar grupos poderosos. É reconhecido como uma tática válida. Aí ele continua: a galera vai se mover em grupos. É impossível você lutar contra todos eles sozinho. E quanto ao Colum, desde a partida de flashball da última vez, o Prota tá pensativo. Vai dar dor de cabeça isso, hein? Aí ele pensa: claro, a pessoa que eu pensei primeiro foi ela. Mas não tem garantia que ela iria se aliar a mim. Mesmo que ela aceitasse, além dela... Quando de repente alguém abre a porta, todo esparrafatoso, fala: Luin, vamos nos aliar. Ao Prota: ah, ele? Verdade, tinha esse cara, tinha quase esquecido. Ambos saem correndo desesperadamente. Caminhando, eles vão conversando. O Seta fala pro Prota: você não deve me trair no meio da batalha, hein? Ao Prota: eu que o diga, hein? Ao Prota olhando pra ele: o Seta é honesto. Reflete: posso confiar nesse tipo de pessoa como membro do grupo, que ele é show de bola e é confiável. O Prota dispara à frente e fala: precisamos recrutar mais um aliado rápido, então vamos logo. O Seta, não aguentando, porque o físico do Prota é animalesco, lá ele e fala: calma aí, meu parceiro, quem mais tem além de mim? Em frente a uma cabana, vemos um monte de gente conversando entre si. Um fala: que pena, será que tento de novo? O outro responde: esquece, ela tá muito acima do nosso nível. O outro retruca: ouvi dizer que ela tem rejeitado todo mundo que pede pra se aliar a ela. Vemos o Prota no meio de todo mundo lá. Ela não vai querer se aliar a ninguém. O Seta fala com o Prota: não, não me diga. O Prota: como? Nossa, que loucura é essa? Você vai tentar se aliar a Irene? Ela é uma candidata a vencer Você a conhece? O Prota, em frente à porta dela, meio sem gracinha, fala: um pouco, vai. O Prota tudo pra abrir a porta. O amigo dele interrompe e fala: como vocês são próximos? Incrível. Vou fazer parte do grupo da Irene? Aí o Prota: calma, meu caro, calma. Ainda nem perguntei a ela. Ele todo coradinho. O Seta fala: ouvi dizer que todos os caras que vieram antes foram rejeitados. E se ela nos rejeitar também? O Prota, sem paciência pra situação toda, fala: a gente tá aqui pra declarar pra ela, algo assim do tipo? Hein? Para de falar besteira, pô. Aí quando o Prota pensa em abrir a porta, alguém já abre na frente dele e diz: estive te esperando, Loin. Quando vê, a Irene estava lá de prontidão, de braços abertos, para ele sentar no colinho dela. Ela dando um sorrisinho feliz da vida. Então devemos começar a reunião de operações? O trio Ternura estava concentrado em bolar estratégias para a próxima etapa. O Prota, pensativo, diz: você disse que a maior aliança é de 14 pessoas, certo? Se referindo a um dos dois. Um deles responde: sim. Um grupo centrado em torno de Delian, da Academia de Magia Sagrada de Freire, se reuniu. Delian é um gênio que sempre é escolhido entre os 5 mais prováveis de vencer. A Irene fala: ele usa principalmente magias de luz e divina.
O amigo do Prota, pensando seriamente, diz: não podemos nos opor a eles em números, como esperado. Esse grupo parece ser o mais complicado. Mas o Prota acaba indagando eles falando: tem mais alguma coisa complicada que vocês esqueceram de mencionar. É o ruína primordial. O fluxo da disputa vai mudar dependendo de como ele agir. Todos ficam em choque pensando nessa nova possibilidade. No próximo cena, vemos um barco caminhando e chegando numa ilha. Alguém diz: todo mundo equipou seus itens defensivos, certo? Se a durabilidade desse item for totalmente consumida, você vai ser automaticamente eliminado e teleportado. Quem vos diga é um diretor, ou seja, o capitão Jack Sparrow, aos seus almirantes. Por favor, mantenham isso em mente. O barco chega a uma ilha paradisíaca, desce todos do navio e começam a observar. Tilta desce e começa a sentir calafrios, pois acaba sentindo uma energia densa. E diz: a gente ainda nem começou e eu já estou tão nervoso. Mas o Prota, olhando, pensa: ser medroso, meu caro. O Tilta, ainda analisando a paisagem, diz para o Prota: então temos que sobreviver por 72 horas, correto? O Prota, sem nem querer muita conversa, analisando o ambiente ao redor, assente. Todos começam a olhar a bela paisagem, mas temerosos, porque tinha muitos inimigos poderosos. O Prota, observando tudo, diz para sua amiga: como previsto, o ruína primordial deve estar planejando se mover sozinho. Ela responde: você tem razão, mas ninguém está o menosprezando. Devemos pilotar nossa própria jangada a partir daqui e ir para a ilha. Isso o Prota falando. Todos assentem, exceto Tilta, que estava de longe, choramingando, falando para eles esperarem. Todos chegaram no destino almejado, que é uma barreira ilusória, junto da sua jangada. Eles começam a atravessar o portal. A Irene fala o seguinte: então essa é a nossa linha de segurança, correto? O Prota só assente e diz que a alcance da barreira vai diminuir com o passar do tempo. Então todos começam a correr para formar uma estratégia adequada. Uma paisagem linda, exuberante, sendo que foi interrompida com um ronco de fome do Tilda. Ele reclama com o Luin que não pretende ir contra o líder, mas não devíamos ter pego alguma coisa para comer? Aquele lanchinho estava uma delícia. O Prota, vendo a sinceridade do Tilda, acha engraçado, mas fica quieto. A Irene, sem pestanejar, fala: foi você que concordou que devíamos preparar a emboscada primeiro. Seu Seta Malquíria. O Seta, meio sem graça, fala: vai mesmo ficar querendo limite sendo que somos um time, hein? Quando de repente escutam uma explosão. Observam o horizonte, que já começaram a batalha antes mesmo do previsto. O Seta fica abismado com o que está rolando. E o Prota fala: Seta, é a nossa vez agora. Mencionei que a gente não precisava se incomodar de pegar comida, não falei? Você vai conseguir comer até seu estômago explodir agora. Nossas presas estão chegando. Vemos um bando de nerds chegando, temerosos, com ao redor, na espreita de um tigre está te esperando. Eles vão caminhando, observando e observando. Um deles comenta com o outro: devemos ter pego a comida depois? É tão inconveniente ficar se mexendo com ela por aí, né? Tá muito pesado isso aqui. Uma pessoa, parecendo um líder, segurando um bastão, fala: espere um pouco, não tem tantos lugares fáceis de obter comida e água. Fique calmo. Quando de repente, uma magia disparada em direção a esse grupo. Um já cai fedorento no chão, sentindo uma dor agonizante. Quando de repente todos se preparam e começam a gritar que é uma emboscada para ficar
alerta a todo instante. Quando vemos, é o Seta preparando mais uma magia e, zombando deles, fala: seus malditos, estive esperando pela chegada de vocês ter demorado tanto, eu estou cheio de fome. Quando de repente ele já lança esfera de ferro e começa a sair, partilhar um monte de estilhaço na frente do grupo. Quando vemos em outra direção, vemos a donzela já preparando a magia dela mais poderosa. O Prota, em choque, observa e pensa como ela é poderosa, já lançando uma magia de 5ª classe. E ela lança nevasca de gelo. O Seta, meio sem graça, já diz: como esperado da Irene, conseguir conjurar uma magia de alto nível sem nem se esforçar. Quando de repente algo vem em direção do Seta, ele fica em choque quando percebe é o grupo de nerds atacando eles. E falam: eles só estão em 3, bem ali, e a Irene tá com eles, vamos atacar junto, pessoal. Bloqueiem eles o máximo possível e avancem. Todos tentando cercar o grupo Trio Ternura, sendo que aí não perceberam que ainda faltava um ser, que era só 2 ali. O Prota, vendo a situação, fica abismado, porque, como esperado dos líderes de classe, todos são bem fortes. Ele já desce do seu esconderijo e diz que agora é a hora dele começar a se mover. Quando de repente, os nerds escutam algum barulho, mas não sabem de onde veio. Quando de repente começa a perceber o arbusto se mexendo. Geralmente, quando o arbusto está se mexendo, o que é um coelho, né, rapaziada? Mas ele, assustadamente, para tentar se defender, ele já tá com uma magia, sendo que o Prota aparece. Percebendo a magia chegando nele, o Prota já ativa sua habilidade de distorção temporal e já começa a esquivar de ambos, de 2, de 3, indo em direção ao mais fraco para derrubar logo de uma vez. Preparando um poderoso chute, ele acerta no estômago bem poderoso do amigo. Ele cai fedorento no chão de boca aberta, quando vem seu aliado tacando uma magia de prisão abóbora em direção do Prota. O Prota, vendo aquela cena, já dá um salto pro alto, preparando uma bola de fogo bem poderosa em cima dos 3. Os 3 começam a correr desesperadamente, porque via que a explosão de mana seria muito poderosa. O Seta, analisando a situação toda, começa a elogiar seu verdadeiro amigo, para ele acabar logo com isso, que ele está com muita fome. O Prota, nem aí pelo comentário do Seta, ele vai em direção ao sabichão que tentou atacar ele quando estava no arbusto. E ele correndo desesperadamente, pedindo socorro. A magia em cheio. Ele cai todo babando, vendo estrela a todo instante. E vemos que ele está se dissipando na região. O Prota, vendo aquilo, achou irado, mas ele logo em seguida esqueceu que só eliminou 2, então ainda tem mais. Ele já olha para trás, esperando já para acabar com esses 2. O trio Ternura já se junta e o Prota fala: 3 contra 4, correto, né? Então vambora. O Prota, com a sua mão no bolso, doido para escorraçar eles e dar logo a comida pro Seta, porque ele está enchendo o saco. O grupo, todo temeroso, não sabendo mais o que fazer, fica se tremendo que chega até borrar as calças. O Prota soca as mãos como se fosse um valentão e diz: vocês trouxeram comida suficiente para nós, não é? Senão vai ser pior para vocês. Todos rindo sarcasticamente, porque eles não são do mal, rapaziada. Isso é só uma competição. Quem perdoa é Deus. Observando o espólio de guerra, o Seta fica feliz com o resultado, comentando com seus amigos: com esse tanto de comida, vamos aguentar por mais uns 3 dias. Eles trouxeram tantas coisas. O Prota responde: pois é, não é? Que maravilha, hein? O Seta agradece e diz: vamos aproveitar essa refeição no lugar de vocês. Quando de repente o Seta percebe uma explosão. Ele levanta assustado e diz: essa não é a direção para onde o grupo do Dalian estava indo? Quem quer que seja, eles têm bastante coragem para lutar contra um grupo com mais de 10 pessoas.
A Irene diz: provavelmente é o Ruina. Magos com essa escala de mana não é comum. Uau, ele ficou muito mais forte durante o ano que não o vi. Dá uma sensação estranha até aqui onde estamos, não é, gente? O Seta exclama assustado. Prota fica observando e pensativo. Como esperado, ele é forte. Em outro canto, em uma cabana, percebemos um pé que diz: não tem vestígios de cano que outros times chegaram primeiro. Quando vemos ao trio Ternura, o Prota responde: vamos fazer um breve intervalo. Podemos comer alguma coisa também. O Seta, alegremente, que é o que estava mais faminto dos três, diz: vou mostrar para vocês o sabor do bife Ayota. Só me aguardem. O Prota, percebendo o desespero do Ayota, fala para ele se segurar, pois se fizer alguma comida com um cheiro peculiar, iremos acabar atraindo mais inimigos. A Irene olha para o Prota e diz: como você sabia, Luin? Luin, virando para ela, para dar mais atenção para essa wifezinha, ela continua perguntando: tudo estava indo de acordo com suas previsões. E vemos na cena passada eles conversando. A Vila Central aqui é a única base na ilha onde um grande número de pessoas pode ficar. Dalian Melk deve estar indo em direção àquele lugar. Sim, você tem razão. E além disso, o Reino Primordial está indo para lá também. A Irene exclama: ele está indo sozinho, mesmo sabendo que o maior time também está indo? Essa decisão não é descuidada demais? Ela exclamando essa hipótese do Prota. Não, ele vai aparecer lá, porque é o melhor jeito de vencer tudo sozinho. Como assim? A Irene exclama. Ponto de assassinato. E vemos a Irene agora pescando o intuito de tudo. Ao contabilizar os pontos de assassinato que recebe cada vez que elimina alguém, considerando o Ruína Primordial, é um jeito completamente plausível de pensar. Ah, isso? Nos momentos atuais, o Prota responde que só pensou que faria o mesmo se estivesse no lugar dele. E reflete: além disso, o Ruína não tem escolha a não ser descuidado, pelo menos para se destacar aos olhos do Rei das Chamas. A Irene 67 fala: você é alguém bem suspeito, hein? Enfim, vamos fazer turnos de vigília e dormir um pouco. Certo, eu fico com o primeiro turno. Ao cair da noite, onde o cachorro grita, papagaio chora, lobo uiva. Luin é acordado por alguém. Quando percebe, é Irene acordando em sua bela cama. E diz que alguém está visitando. O Prota suavemente levanta da cama e vai até a janela para perceber quem é o corajoso. Quando observa, é um ser todo encapuzado. O Prota se vira para Irene e pergunta: confirmou o número de pessoas? Ela só tem um. Apaguei a luz mágica também no caso dela vazar. Por enquanto, não acho que ele saiba que estamos aqui. O Prota, olhando mais novamente, fala: ele está vindo para cá. Com certeza ele sabe. Vai acordar o Seta lá, por favor. Vou ficar de guarda na porta só por precaução. A pessoa vai encaminhando de frente à porta. De frente à porta. O Prota, todo encabrelado, fica de guarda, pronto para dar um bote como uma cobra venenosa. A pessoa está nem aí para o perigo. O Prota pensa: uma pessoa, ela disse. Talvez seja. Quando a pessoa entra, o Prota já segura no cangote, jogando para longe. Já tampa-lhe a boca para ele ficar ligado. A pessoa fica espantada, achando que não tinha ninguém dentro. A Irene lança uma magia de luz para ver melhor quem é a pessoa. Quando eles observam, o Seta diz que
é o representante da academia Colum Callis. A pessoa, toda assustada, vendo que são 3 contra 1, pede desculpa. Não era a intenção invadir. Só precisava de um lugar para descansar. Se eu soubesse que vocês estavam aqui dentro, não teria vindo. O Prota já pergunta logo, está sozinho? Ele responde dizendo que sim. O Prota continua, e quanto aos membros do time que você estava junto? Enquanto isso, Seta observa pela janela para saber se não tem mais nenhum inimigo à espreita. Eles continuam a conversa. Achei que tinha mais 6 pessoas com você? Ruína Primordial? Foram todos eliminados por ele? Estávamos andando tranquilamente desde o início da competição, porque nossa aliança era bem grande. Estávamos planejando em buscar o grupo de Michael e ganhar pontos de assassinato. Naquela hora, o maldito apareceu. Ele foi atrás de nós, que estávamos espalhados procurando comida. A Irene já indaga ele. Está dizendo que o Ruína Primordial eliminou 6 pessoas sozinho? O inimigo fala, meio tremuloso. Não é bem isso não. Só uma pessoa foi eliminada por ele, porque preparamos nossa defesa imediatamente. O problema real veio depois. Ouvindo a explosão, Dale e Michael levou seu grupo inteiro e nos atacou. Nos defendemos desesperadamente, mas não conseguimos aguentar. Só 2 pessoas, incluindo eu, sobrevivemos e fugimos. No entanto, não foi o fim. Bem na hora, o Ruína Primordial apareceu de novo. Depois de provocar a briga sozinho, quando a luta saiu do controle, ele se escondeu e só assistiu até que tudo acabasse. Então, secretamente, nos seguiu como estávamos feridos e fugidos, disse a pessoa raivosamente. O Prota pensativo na situação, vendo se tinha alguma brecha, e reflete. Ele fez um bom uso dessa situação para benefício próprio. Esse cara certamente é inteligente. O Ruína claramente escolheu todos os benefícios. A pessoa continua a explicar. O que me traz a minha pergunta é algo descarado de mim. Perguntar, mas posso me juntar ao seu grupo? O Seta, indignado, pergunta, que, moleque, tá maluco? E fica refletindo. Apesar da gestão dele, esse cara ainda é bom estrategista. Comentando com seus amigos. O Prota logo em seguida, cortando todas hipóteses possíveis, já diz logo um não. A Irene pergunta, mas por quê? O Prota, olhando pro inimigo, diz, Callis, como você fugiu, hein? Ele o quê? Suando friamente. Sendo Ruína Primordial, não tem como ele ter te deixado ir embora, ainda mais porque você está ferido. Quando todos percebem a magnitude do pensamento do Prota, percebe que ele tem razão. Tem 3 possibilidades, ou está mentindo agora, ou o Ruína Primordial te poupou, e ele está se escondendo em algum lugar só observando a situação, exclamou o Prota. Nisso, ele já ativa a habilidade Olho do Jogador. Quando percebe, não tem como identificar o ser. Nisso, o Prota já fica todo irado, já prepara um soco enorme e diz que você não é o Collins, e dá um soco que até os pássaros em volta saíram andando. Quando percebe, explodiu o corpo inteiro do personagem. E o Prota pergunta, é um boneco isso? Olhando para os seus amigos, e já diz que a gente tem que sair rápido dali. Temos que nos mover agora. E os 3 saindo da cabana para encontrar um novo refúgio. Ao nascer do sol no horizonte se põe, os pássaros cantam alegremente. Ao caminhar da floresta, vemos o trio Ternura conversando. O Callis pode ter sido eliminado pelo cara que criou aquele boneco. Isso quer dizer que tem uma alta possibilidade de que 7 membros do grupo de Callis foram eliminados. Quem vos diz é o Prota. O que o boneco disse pode não ter sido uma total mentira. Irene comenta. O cara que eliminou o Callis tem alguém em mente. É o Sherk. Como parte das 11 crianças, ele é o aluno do topo do colégio mágico Delphinic e tem uma boa noção sobre criar poções e bonecos. O Sherk
também pertence ao grupo de Dalian Maker. O Prota, pensando na situação, diz: então quer dizer que estamos cercados por inimigos de todos os lados, correto? Shaq descobriu nossa localização por causa do boneco. Tem certeza que depois disso outros grupos vão nos emboscar também. No entanto, o caminho que leva ao oeste em breve vai ser bloqueado quando a barreira se encolher. Luin, tem algum bom plano? Alguém questiona. É um ditado das águas do Oceano Mazarot. Use piratas para lutar contra piratas, falou Prota seriamente. Animadamente ele vira para os amigos e diz: vamos pegar os inimigos com outros inimigos. O bicho é um gênio. Numa casa ao norte, vemos duas pessoas conversando. Shaq, você descobriu a localização deles? Estão se escondendo como ratos na área oeste. Hehehe. Quase enganei eles, mas infelizmente fui pego no último momento. O lourinho, olhando para ele meio temoroso, fala: Shaq, o boneco que você fez foi pego? Como? Não sei, mas ele foi bem confiante. Deu um socão no boneco e de repente... O que vai fazer, Dalian? Dalian fica pensativo. Irene, Seta e Luin... Ele pensa, são todos oponentes irritantes. Mas com um olhar decisivo, ele segue a caminho e fala: vamos pegá-los. Vamos colocar todo o nosso poder de fogo e terminar isso de uma vez por todas. Caminhando pela floresta, os amigos vão andando em direção ao oeste para buscar o nosso trio ternura. Estamos chegando na base do oeste, quando de repente um tremendo, poderoso poder é lançado em alguns metros adiante. Eles ficam em alerta, conversam entre si. O Oclinhos fala: parece que está acontecendo uma luta aqui, não? Estão fazendo tanto barulho. O Lourinho retruca: então o Luiardel está aqui. É bem possível, né? Então vambora, vamos pegá-los agora. Indo em direção ao abatedouro, sem saberem, eles vão decisivamente. Quando de repente eles avistam 3 pessoas à frente. Quando uma das pessoas fala: olhem atrás de vocês, é uma emboscada, vamos correr. Aparentemente parece o nosso trio ternura. O Lourinho prepara uma flecha bem poderosa, com o nome de flecha sagrada, para lançar ao nosso grupo. Quando de repente ele percebe que não é o Luin. E mesmo assim ele lança o poder. Ao longe, em cima de uns galhos, vemos nosso trio ternura conversando. Irene fala: é a magia divina de Dalian. Está indo tudo de acordo com o plano. Aqueles malditos viram todos depois de ouvirem nossos fogos de artifício. Nem estamos lá, diz isso o Seta animamente comendo a maçã dele, porque esse cara só vive com fome. Fome de 10 mendigos. O que vamos fazer agora então? Irene contesta. O Prota, alegremente observando tudo, fala que devemos ir e devorar aqueles pontos de assassinato. Quando de repente, o grupo do Lourinho escuta um barulho. Quando percebe, já é o Prota em caminho deles. Quando ele olha para trás, percebe um de seus conhecidos caído fatalmente com um único golpe. Eles ficam temerosos, pensando que os próximos serão eles. Um dos seus amigos grita: é o Luiardel, apareceu, vamos pegar ele. Irene, falando com o Prota, o número do grupo dele também diminuiu. Acho que a luta contra o Ruína Primordial foi verdadeira, hein? Mas ainda estamos com muito menos pessoas, diz o Seta. Olhando ao lado, eles observam outro trio que pegaram de emboscada para ajudar eles a lutar também. O Seta, olhando aquela situação, diz: isso é o que você chama de adiança temporária? Certo. Acho que vale a pena tentar, vamos. Quando de repente, um dos grupos do Lourinho começa a atacar o grupo, sem nem pestanejar, nem esperar um "Where you go?" Ele já vai em direção. Mesmo assim, tem 6 deles lá
Não vamos nos acovardar, pessoal, vamos para cima, vamos pegar, diz o indivíduo, com poder acumulando em suas mãos. Quando ele lança um poder, de repente, Prota e Seta sente algo passando perto dele, mas sem conseguir perceber quem era. A pessoa que estava caminhando em direção ao grupo recebe o ataque e começa a gemer de dor. O grupo de inimigo do Lourinho observa que o ataque passou raspando perto deles e não conseguiram nem reagir. Quando olha assim a cena, se vê o amigo deles ao longe, todo esparrapado e um corte tenebroso ao lado deles. Eles começam a suar frio, não conseguindo entender o que fez isso. O Seta, assustado, pensa: que magnitude de poder foi esse? Quem fez isso? Quando o Prota percebe, sentindo a aura familiar, ele percebe que é o Ruína. Antes de mais nada, antes do inimigo tentar reagir, o Ruína já corta o meio de todos os mundos como um gato a jato e passa-lhe o facão nos inimigos, tentando obter os pontos de assassinato primeiro que os outros. O Seta comenta: aquele maldito Ruína está dizendo que está do nosso lado agora? Parece que temos mais uma pessoa na nossa aliança temporária, pessoal, diz a Irene. O Prota, meio sem entender nada, não gostando da situação, assente, mas meio duvidoso, e reflete. Então ele quer eliminar o grupo do Dalian Make primeiro? Agora que temos os sobreviventes se reuniram, talvez saibamos em breve o resultado da luta. Por que ele está só atacando a gente? O Ruína primordial, todos fujam para a base, vamos, fujam. Começa a correr o grupo temerosamente, achando que aquela luta seria em vão. Mas infelizmente, não sendo acovardado, os dois capitães do time estão lutando para tentar segurar o inimigo o máximo possível e, quem sabe, ver uma breve chance de ganhar. Ele diz para os seus amigos: não fujam, seus covardes! Temos que nos juntar e lutar agora! Seus lixos! Observando a fragilidade do grupo inimigo, o Prota se arma e fala com seu trio ternura: também temos que nos mover! Vamos atacar também, pessoal! Quando de repente o Prota ativa a distorção temporal. Passando entre todos, como papa-léguas, ninguém consegue perceber ele. Ele chega em frente ao pessoal que estava tentando fugir, porque quem tolera covarde não são os guerreiros. Então, o Prota já prepara um soco poderoso. Quando lança no chão, soco terremoto, fazendo todos os inimigos voltarem para a cena da luta, porque ali eles não fugiriam. Quando de repente, o Prota escuta um grito de gemido. Quando ele observa, é alguém que roubou o seu tesouro, pegando seu precioso ponto. Quando vemos, é o Ruína. Observando o Prota, vai em direção a ele, passa por ele sem dizer nada e fala no cangotinho dele: Luin, meu caro, vou te eliminar pessoalmente. Saindo de perto do Prota, já lança um ataque poderoso em cima do inimigo, querendo caçar mais pontos, porque ele é que tem que ser o protagonista dessa história. Mas mal sabe ele que o protagonista já está mais do que enraizado no projeto. O Prota suspira animosamente, pensando: que cara chato. Em outro lugar, algum tempo depois, no salão de anfitriões, vemos a cúpula novamente se reunindo e assistindo todo o espetáculo. Com isso, os 10 finais foram confirmados, diz o nosso diretor. Sim, os alunos que deviam estar aqui estão aqui, disse o Rei das Chamas. Ele, analisando tudo com um ar misterioso, diz: Luin Ardell. Ele disse que ia mostrar ser melhor que as 11 crianças, não é? Estou bastante curioso também, indagou o diretor, olhando fixadamente para a bola cristalizada, onde se encontra a batalha tenebrosa dos 10 finalistas. Ele reflete: será que ele será capaz de vencer contra aquele pirralho? Em uma cabana a oeste, escuta-se apenas um som de socos no ar. Quando percebemos, é o nosso Prota fazendo teu exercício diário. Estávamos na base B, que era perto do centro da ilha. Como resultado da batalha daquele dia, só Dalian e Cherk
sobraram da Grande Aliança. O grupo de sobreviventes que lutaram temporariamente como aliados desapareceram com ruína. Vemos que o Prota completou a missão. Boa, concluí a missão que não conseguia fazer já há um tempo. Quando de repente, a porta se abre. E o Prota pergunta se ela já está acordada. Ela alegremente responde que sim. E pergunta se ele estava se exercitando. O Prota confirma. Já estava ficando com coceira de não poder fazer nenhum exercício. Contesta a Irene. Mesmo depois de lutar daquele jeito, hoje de manhã? O Seta deixou sua parte da comida, então por favor, pode comer. Eu venho daqui a pouco. Ah, tudo bem. Obrigado, agradeceu a Irene. A Irene, apreciando aquele excelente steak. Fake Natty! Uau! E ela fica feliz da vida. O Prota vendo a felicidade no seu olhar diz, delicioso, né? O Seta surpreendentemente é talentoso na comida. Ela, sim, sim. Fui dormir sem dizer nada antes, desculpa por isso. Ela pedindo se desculpa, não, Prota. Não, você devia estar bem cansada depois de manter-se em vigília. Tá tudo certo. O chá vem sendo servido. Porque depois de uma excelente refeição, um chazinho ardente é a maravilha. Aliás, Luin, tem uma coisa que eu sempre quis perguntar. O Prota pergunta pra ela sem entender o que foi. O que planeja fazer depois de se graduar? O Prota olha pra ela. Por que está curioso sobre isso? É só uma curiosidade pessoal. Sua abordagem pareceu excepcionalmente única. Então, achei que não seguiria por um caminho comum. No momento em que os magos competindo nesse lugar entram na sociedade, vão viver uma vida simbiótica. Podem se juntar a uma ordem de cavalaria em um território, proteger a nação sob o exército imperial, se tornar um membro da Torre Mágica, ou se juntar a um grupo especial para ganhar dinheiro. Esses eram os caminhos normais. O Prota apreciando o chá, esperando ele ficar ao ponto de não queimar língua, e reflete sobre a situação. Então, quanto a mim, o que irei fazer? Se perguntando constantemente em seu cérebro. Até que um ponto, ele chega a soltar as palavras pela língua, falando: para ser honesto, não tenho ideia, nunca pensei sobre isso. Só um ano atrás, eu ainda era um aluno péssimo, não tinha o luxo de pensar sobre o futuro. Irei olhando para a situação, percebendo que estava ficando um ambiente pesado, não sabendo como se sair sobre isso, já que foi ela mesma que colocou ele nessa situação e acabou estragando o gosto do chá. Porque tinha que me preocupar sobre se eu poderia ao menos me tornar um mago para começo de conversa, exclamou o Prota. Suspirando levemente, ele diz: bem, acredito que vou ter algumas ideias do que fazer assim que essa competição acabar e eu voltar para a minha academia, não? E quanto a você, Irene? Ela responde: para ser honesto, também não tenho ideia. Nunca tive muita certeza de que tipo de magia, de que tipo de maga eu deveria me tornar. Sempre segui o que os outros me falavam. Tipo, Irene, você deve se tornar um grande mago, tererê pão doce, você é uma bela moça, então você tem que se casar com um belo mago, e etc. Brincadeira. O Prota observando, sabendo que ambos tinham mais coisas compatíveis do que incompatíveis. Já projetando a fanfic aqui, rapaziada. Então, Luin, isso me traz a um ponto principal. Olhando seriamente para o Prota, estando decidida e convicta do que ela quer para o seu próximo desafio, ela diz que ela lutará primeiro com Ruína. E se ele está de acordo com isso? Desse jeito, acho que vou descobrir a convicção
de que tipo de maga quero ser. O Prota observa calmamente a situação e pensa nela lutando contra o Ruína Primordial. Sempre ficando em segundo todo o ano, ele era a montanha que Irene tinha que escalar e a tarefa de casa que ela precisava completar. Claro, vamos fazer isso. E reflete, respeito essa ambição dela, porque todo mundo tem problemas que precisam resolver. Alegremente, a Irene agradece pela compreensão do seu mais novo fiel amigo. Ao cair do luar, ambos estão de pé frente à janela numa brecha, percebendo o que está rolando, sabendo se tem inimigo à espreita ou algo parecido. A Irene comenta: a barreira está fechando cada vez mais rápido. Acho que precisamos começar a nos mover dentro de 1 hora. Então, as únicas bases seguras essa noite são a Vila Central e a Base A, disse o Seta. Se assumirmos que tanto o Shek quanto o Daylen estão se escondendo na Vila Central, pode ser uma boa ideia ir lá e tomar o lugar deles, exclamou Irene. O Prota, analisando o mapa, pensando, diz para eles: no entanto, não podemos ignorar a possibilidade que o Ruína possa querer nos emboscar também. O Seta, espreito, percebendo o que o Prota acabou de falar, olha novamente para saber se não deixaram passar nada de novo. E diz: mesmo assim, esperar pelos outros lutarem primeiro é um pouco... A Irene logo interrompe o Seta e diz: então vamos ficar em perigo por causa da barreira. Tem alguma boa ideia? Rapaz, esse negócio tá parecendo aquele joguinho que as crianças jogam, sabe? De capa, que dá capa, sei lá o quê? Esqueci até o nome. Que a barreira vai fechando. Não podemos só avançar neles? Disse o Seta. Os dois pensativos no que ele acabou de dizer. Não tem motivo para chamarmos a atenção nessa situação. Precisamos ter cuidado, disse a Irene. Bem, isso é verdade, falou o Seta. Prota só observando, dizendo que lá. Ele espera. Tem uma ideia melhor. Ambos se viram e perguntam: qual é? Só tem algumas pessoas sobrando. Desse ponto em diante, aumentar em um rank só nos faria ganhar muitos pontos. Assim como a Irene disse, todo mundo vai agir com cuidado. Além disso, já que atraímos nossos oponentes usando uma comoção hoje de manhã, tem uma grande chance deles não agirem por qualquer som que fizermos. Sim, e daí? Disse a Irene. Mas o que? Fala aí. Agora é a nossa chance de pegar a ruína primordial, falou o Prota, fazendo o clima ficar seriamente. Daylen e Shek, que perderam a maioria dos seus membros hoje, e o resto dos sobreviventes, os mais fracos, vão estar escondidos. Sendo ruína primordial, ele vai aparecer já que está confiante em suas habilidades. Além disso, se o deixarmos de lado, vamos ficar em perigo também. Finalizou o Prota, seriamente. A Irene, vendo toda a situação, pergunta: mas onde achamos o Ruína? O Prota bate no peito, chamando a responsabilidade para si mesmo, diz: deixa comigo, vou trazer ele para nós. Aguarde. Ao caminhar pela floresta, rapidamente, vemos o Prota com o nosso mascotinho. Já tinha até esquecido dele, coitado. Ele diz: como vai encontrar a ruína primordial? Só olhando no minimapa? Podemos descobrir quantas pessoas estão dentro de uma base, falou o Prota. Se for 3, serão os outros sobreviventes. Se for 2, serão Daylen, Macon e Shek. E o ruína primordial, obviamente, vai ser... Achei! O Prota exclamou, olhando no mapa. De frente a uma cabana solitária onde não se vê nem a fumaça da lareira, nem o cheiro de uma excelente refeição noturna, o Prota se encontra caminhando até o portão e grita: sai daí, seu merda, rápido! Rapidamente, com uma explosão temerosa, sai o Ruína, todo irado, olhando para o Prota. O Prota
Como quem não quer nada, pergunta se ele dormiu direitinho. Tem um lugar que temos que ir. Antes, em outro ponto, vemos a Irene junto com o Seta, aguardando pelo Prota. Quando percebe, o Prota chegou com ruína. E o Seta fala: Luin, você foi capturado pelo o ruína? O Prota, percebendo o desespero no olhar deles, disse: O que quer dizer com ser capturado? Eu trouxe ele aqui, gente. Pelo amor de Deus, calma, calma. Trouxe ele? Por quê? Devia ter ido em segredo em buscar ele, não era? Isso falando Seta. Eu não queria fazer isso em primeiro lugar, o Prota respondeu. O Ruína, observando aquela situação, entendendo nada, falando: Que loucura você tá falando aqui? O Prota se vira pro Ruína e fala: Meu amigo, aqui ó. Seu oponente não sou eu, e sim a Irene. A Irene lá toda armada, já pronta para seu próprio desafio. O Seta, entendendo nada, olhando a situação, pedindo pelo amor de Deus para alguém explicar. Porque, como sempre, ele sempre é o último a saber das coisas e participar da fofoca. O Ruína suspira levemente, virando para Irene e fala: Irene, mas acho que você não será para mim, não é? A Irene concorda com ele, podendo não mesmo ser a sua oponente. Se for eliminada agora, o Rei das Chamas vai ficar decepcionado com você. Precisa sobreviver mais um pouco para aumentar seu rank, disse o Primordial para ela, pensando no bem dela. Ela logo responde unissono: não. Esse não é o meu objetivo nessa competição, deixando em choque o Ruína, porque para ele só basta ser o centro das atenções, trazendo uma afinidade de emoções para o seu amado, precioso mestre. Mas ela disse, já conjurando seu poder, que o objetivo dela é derrotar você. Esse é o meu novo objetivo e único, até eu sair daqui. No próximo capítulo, vemos o Prota relembrando a situação que o amigo dele estava comentando sobre a Irene, dela sempre ficar em segundo lugar, porque ela sempre perdia para o Ruína. E ele lembra também da situação que ele encontrou com ela na biblioteca, pois ambos queriam o mesmo livro de magia. No tempo atual, o Prota observa a Irene encarando fixadamente o Ruína e lançando sua magia. Ela prepara uma nova magia para que possa, ao menos, tirar um pouco de suor do Ruína, mas percebe ela que a situação está ficando um pouco difícil. Ela tenta aplicar um novo poder bem mais forte, Nevasca. O Ruína tranquilamente vê o poder dela, mas sabendo que isso nada adianta. Ele recebe o ataque, quando de repente a Irene percebe que ele nem sequer defendeu direito, porque esse ataque nem sequer rompeu a barreira que ele tinha feito. O Ruína, saindo da barreira, intacto, e onde ele estava, em nenhum centímetro foi destruído, além de 1 metro. O Ruína, pé da vida, porque ele não aguentava mais a situação, tendo que lutar com uma fracote como essa todo ano e ter que humilhar ela. A Irene, vendo a aura assassina sendo emanada dele, começa a suar frio. O Seta, comentando com o Prota, perguntando se eles deveriam interferir, porque, pelo que parecia, a situação não estava ficando muito legal para a nossa amiga. O Prota fica inerte, pensando na situação, sabendo que esse é o desafio dela e ele não pode se intrometer, até certo ponto. O Ruína já prepara um ataque básico, mas poderoso, em cima da Irene. Para ela se mancar, tem um Simancol e ir embora, lançando seu poder nela. A Irene pensa na seriedade do ataque, vendo que não tem como se defender, porque as habilidades dela não são para muita defesa, e sim para ataque. E ela percebendo que não teria como desviar, quando de repente vem o Cavaleiro Alado em seu majestoso cavalo branco e defende o ataque. A Irene, vendo que é o seu príncipe encantado, o Prota olha para trás vendo que ela ficou um pouco desconfortável, mas alegre. Diz a ela: só disse que te deixaria lutar contra ele primeiro. Nunca disse que ia te deixar ser eliminada. Pelo bem da vitória, não posso perder uma companheira preciosa. A Irene cai ao chão, não imaginando
que esse era o príncipe dela desde o primeiro instante. O Prota, feliz da vida, vendo a reação dela, raivosamente olhando por Ruína, ele fala pra ele: vamos lutar também, seu lixo. O Ruína, sem desgosto, vendo que é outro fracote, pergunta se ele virá sozinho. Mas se ele quiser, ele pode se juntar junto com o Calvo lá pra vir pra cima. Que ambos vindo, mesmo tempo junto, não darão de jeito nenhum conta de mim. O Seta, vendo o insulto daquele lixo, xinga ele daquele nome que não podemos pronunciar, porque aqui é canal de família. O Prota, nem aí pra insulto dele, diz que claro que não, eu vou sozinho. 2 contra 1 não é muito legal, você não acha? Analisando a situação dos amigos dele para saber se está tudo certo, ele reflete: aprendi a lidar com um inimigo com uma espada pelo ensinamento do Sr. Gunther. Para um cavaleiro, os pés são a parte mais importante. Não só os ajuda a aplicar força às suas espadas, também permite prever os movimentos do inimigo com antecedência. Então, se eu observar bem os pés do Ruína, facilmente eu posso conseguir defender todos os ataques e até prever. Ruína, não esperando seu oponente se armar, já se dispara na direção dele. O Prota, vendo aquilo, já arma a guarda. O Ruína, com seu pé direito, já usando de apoio para tentar lançar uma estocada. O Prota achando, percebi agora, ele vai lançar um toque, um chute, faixa, o que for pela direita. Quando ele lança o golpe pela direita, o Prota previu seriamente, já esquiva. E quando ele olha para aquela situação, fala: bobo, te peguei, seu otário. Quando menos espera, o Ruína lança um segundo ataque, que o Prota grita de dor e chega a jorrar sangue pelo chão. O Ruína seriamente diz para ele: não sou um cavaleiro, mas sim um mago. As pessoas acham que espadachins mágicos não são capazes, porque não são completos magos, nem cavaleiros. O Prota, rindo de dor, observando a situação toda, fala: que merda, onde eu errei? Mas isso porque não encontraram um espadachim mágico de verdade ainda. Seriamente, o Seta diz para ele com desdém nos olhos. Quando menos espera, já vem outro ataque em seguida. O Prota fica em alerta. E é o Ruína lançando várias estocadas em seguida. E grita para o Prota: tenta contra-atacar, seu lixo, venha, para de fugir. O Prota alerta, fica pensando: que situação chata é essa? Nunca enfrentei um oponente como ele. Até agora, quando enfrentava magos, eu era capaz de atacar sua maior fraqueza, que era o seu tempo de conjuração. E nisso, era muito fácil descobrir as fraquezas deles. Mas esse cara cancela a brecha com sua espada. Como eu vou conseguir deter esse cara? Quando de repente o Prota tenta firmar seu pé depois de uma estocada que ele tomou do Ruína, sendo que ele não consegue firmar direitinho porque o pé dele está todo esfarrapado, quase pega na veia femoral. Mas isso, ele não estava olhando fixamente para isso, ele estava fissurando a podridão que estava tendo pelo corte. E quando ele menos espera, o Ruína acaba explicando para ele não tenha tantas dúvidas assim, não se focasse nisso. Ele diz que é o traço da radiância. Vamos dizer assim, que se chama de traço da radiação. Essa ferida vai continuar a corroer com seu movimento, diz o Ruína para ele. Assim como a Irene Prius não conseguia se mexer também. Agora, vamos acabar com isso. Já lança um poder poderoso em cima do Prota. E junto desse poder, ele obtém uma asa de demônio, que lança um ataque de ventaval fortíssimo de 5º grau. Todos olham para ele chocadamente. E o inimigo diz: Asas Kitan. E uma explosão junto com uma ventania fortíssima, sacudindo todo o ambiente ao redor, não restando nem formiga perto. Os nossos aliados, sentindo a pressão, começam a voar longe, sentindo, achando: que porra é essa? É um furacão, não é possível. E nisso, lançando sua magia poderosa, o Prota acha uma brecha e se esconde junto de uma rocha.
e fica pensando, como esperar do vencedor anual do festival. É bem difícil lutar contra ele, porque ele é muito forte. Mas não estando nem aí para os contratempos, ele está mais preocupado com seu ferimento. Quando ele percebe, o seu anel mágico reage. E ele tinha acabado de esquecido que esse poder que está embutido nesse anel pode ajudar nessa luta. Vendo a covardia do nosso prota, o Ruína chama ele de lixo. E ele achava que tinha algumas expectativas, mas é bem decepcionante vendo como ele está se escondendo. O prota sai da situação e diz: certo, vou admitir, você é forte. O bastante para fazer eu sentir uma parede na minha frente por um momento. Não me diga que está se rendendo, disse a Ruína. O prota seriamente com um sorriso maquiavélico porque ele adora um desafio diz: não, eu não posso fazer isso, me render? Sai fora, tem pessoas que também confiam em mim, sabia? É por isso que quero te destruir ainda mais, e hoje eu irei acabar com você. Com desdém nos olhos, o Ruína suspira, falando para ele: você está com problema de cabeça, não é possível. Vou te dar uma boa lição, para que não fique mais falando besteiras por aí. Fúria de ogro! Quando vemos o prota virando Super Saiyajin, ativa seu poder quebra-queixo. E diz para o nosso inimigo: cuidado com seu queixo, seu fracote. E dispara um pro outro, frente a frente, um com os punhos, outro com a espada. Quem será o vencedor? O Ruína, exclamando raivosamente, fala por si mesmo, porque eu mesmo irei acabar com você, pedaço por pedaço. O prota já prepara o soco e ambos chocam, fazendo um barulho ensurdecedor tocar em toda a atmosfera da sala de treinamento. Quando vemos, a espada toca incisamente o anel. E vemos a janela de status. Usando o poder da vulnerabilidade, há uma pequena chance de resistir a qualquer força física que tocar o seu corpo. Ou seja, rapaz, é uma pequena chance? Esse cara é doido. Que loucura! E vemos a espada se espatifando pelo chão. Na próxima cena, vemos a espada se espatifando e perfurando Ruína com os estilhaços. Ele, em choque, não conseguindo entender o que aconteceu, fica com raiva, porque ele nunca imaginou que isso poderia acontecer com ele. Quando ele menos espera, o prota dá uma rasteira lenta nele, jogando ele no chão. Ao cair ao chão, o prota já senta em cima dele, com os joelhos lá. Ele não entende nada. O prota seriamente fala: me deixe te falar uma coisa. Não tenho inimigos. A arrogância de acreditar que eu sou o melhor e etc. Essa é a sua queda. Preparando um poderoso soco, o Ruína em choque, e o prota nem pestanejar, porque quem perdoa é Deus, e dá-lhe um socão no meio dos cornos dele. Os três observam o corpo dele se desintegrando, saindo da zona. Todos suspiram aliviadamente. O Seta fala: meu coração, ufa, fiquei assustado. Luin, se você tivesse perdido, eu não teria chance nenhuma. O prota alegremente fala: eu tive sorte. Realmente quase perdi, hein? Ele olha para Irene e vê que ela está acanhada. Mas como um gentleman, ele chega perto dela e fala: Irene, me desculpa por interferir na sua luta, minha querida. Ela alegremente, percebendo a umidade que ele tem no coração, sorri e diz: eu que deveria me desculpar com você. Ele: por quê? Por causa do meu desejo egoísta. Quase coloquei o grupo em perigo. Me desculpa. O prota, meio sem graça, responde a ela: mas você não conseguiu alcançar seu objetivo nessa partida. Por minha causa, né? Ela já se vira, seguindo em frente, e diz: não se preocupe, esse objetivo desapareceu agora mesmo. Ele: o quê? Como assim? Ela dá uma viradinha pra ele e diz: o Ruína não é mais meu objetivo. É você, Luin. O prota em choque, pensando: ih, rapaz, tá querendo o quê, mulher? Ele dá aquele sorrisinho: vem que tem, novinha. Não vai ser fácil pra tu, não. Ela ri novamente: já sei muito bem que não vai ser fácil. Fico ansioso por isso. Vou te superar a qualquer custo algum dia. Desse modo,
tinha 5 magos restantes, incluindo a gente. Dalian, Make e Jack lutaram muito, mas não foram pares para o nosso grupo. Houve uma explosão ao longe. Quando observamos, ao sair da fumaça, percebemos os corpos dos inimigos restantes se desfazendo. Os 3 observando, em reverência, menos o Seta, porque ele fica rindo, porque ele suspira alegremente. O Prota diz, nós 3 realmente ficamos presos juntos, hein? A Irene diz, eu sei. O Seta conclui, quem imaginaria que chegaremos tão longe assim, hein, pessoal? Não vou pegar leve com vocês, de verdade, tá bom, galera? O Prota seriamente falando pra eles, porque ainda a disputa estava de pé. Quando de repente alguém diz, espera, Lane. Vou desistir aqui. Não estou na melhor das condições no momento, disse Irene sabiamente. E é uma pena, mas vamos lutar de igual para igual na próxima vez, tá? O Prota, entendendo a situação dela, diz, entendi, é uma promessa então. E reflete, é compreensível que ela esteja exausta. Então é minha vez, né? Luin, mesmo sendo você o líder, não vou pegar leve com você. No tom sarcástico, o Seta diz para o nosso Prota. Fui devagar na última vez, mas agora... O Prota nem espera ele dizer, já arma a guarda e diz, então vamos resolver isso agora, que tal, hein? 5 minutinhos no mano a mano, brother. Venha. Quando de repente o Seta diz, espera. O Prota já lança um soco e o Seta vai voando que nem uma pomba feliz, gritando, eu disse para esperar, seu bosta! E chorando ao mesmo tempo, porque ele, pelo menos, teve a ousadia de pensar dar o primeiro soco no Prota. Em outro lugar, alguém alegremente diz, aquele que ficou em primeiro, representando nossa academia, pessoal! Uhul! Todos na mesa, aproveitando o banquete, e dizem, Kanpai! E comemorando juntos. Quando de repente alguém chega e diz, você não estava em seu dormitório e sabíamos que estaria aqui, hein? É o Seta e a Irene chegando para participar da celebração. A Irene diz, não podemos perder a celebração da vitória do Luin, já que dividimos todas as alegrias e tristezas com ele no teste. Apesar de eu ter vindo aqui como Sir Seta. O Seta, meio sem graça, dá uma risadinha, o Proto também. Porque eles estão percebendo que o clima ficou meio pesado porque não convidou ela, hein? Aí, ó. O Seta diz, está colocando um limite de novo só porque nossa partida acabou? Bem, dependendo de mim, como vou me dirigir a você, disse a Irene. O Prota vendo aquela rixa saudável, como sempre, rolando. E fica imaginando, todo mundo está igual. Depois da batalha da sobrevivência, fiquei em primeiro lugar, isolado. O Ruína Primordial pode ter ganhado muitos pontos de morte, mas seu rank caiu por causa de seus baixos pontos de sobrevivência. Os outros candidatos a vencedores, Dayla e Irene, também ficaram atrás de mim. Se eu conseguir me manter nessa situação, vencer pode não ser mais um sonho. E pensar que eu estaria sentado na mesma mesa que a Irene, se eu morrer agora, nem vou me importar. Aí vemos o amiguinho do Prota, gado, se declarando. Na cara da moça. Esse tem coragem, pelo menos falou na frente, não ficou lá no tete-a-tete. Então vamos fazer um brinde, pessoal. Adeus, por favor, vamos. Aí a outra diz, pelo amor de Deus, não fala mais isso, gente. Cheio de vergonha, a Irene diz. Ela ri, gostando da situação, o Prota observa. E alguém diz, então agora vamos beber, pessoal. Quando vemos Drink Die Pub, eita, isso não foi um bom esse lugar. Da última vez não foi legal pro Prota, ele continua lá, hein. Em outro lugar, vemos umas pessoas observando alguém e diz, Luin, aquele maldito não iria realmente ganhar, certo? Aí outro diz, silêncio, o Luin está ouvindo, pô, fica quietinho aí, cara. Desculpa, shhh. Quando observamos, é o Ruína em frente ao armário, sem dizer nenhuma palavra. Apenas perdidos em seus pensamentos, vendo que a derrota, antes era inalcançável, se tornou realidade. E vendo a espada dele toda espatifada, o seu bem precioso, ele fica pensando que porque ele baixou a guarda, ele não esperava que ele mirasse na espada em vez de dele mesmo. Notei isso só no momento que a espada tocou os punhos deles, mas mesmo pensando que realmente iria vencer, ainda empunhei minha espada.
insistentemente. Perei na frente do Rei das Chamas que estava me observando. Nossa, que raiva! Aí ele diz: por algum acaso o Rei das Chamas me procurou? Perguntando para um dos seus parceiros. Hã? Ainda não, o outro responde. Não se preocupe tanto, meu amigo. Eles devem estar fazendo por consideração a você, sabendo que você deve estar cansado, querendo descanso e tal. Ele logo responde: Desculpa, eu gostaria de ficar sozinho agora. Hã? Tá bom, desculpa, vou embora, vai embora. Qualquer coisa me chama, tá, gente? Tá bom, gente. Ali, naquele momento isolado, sozinho, refletindo sobre a situação e tudo o que ocorreu, ele fica imaginando apenas em ser um avestruz para que possa enfiar sua carocha ao pé da terra. A vila se encontra super alegre depois daquela luta incrível. Os moradores ficam abismados com o tamanho e o poder dessa nova geração. Eles ficam gritando: Luiadel venceu contra o Ruína Primordial! A próxima geração é incrível! Uhul! E nisso, o nosso diretor observando todo esse glamour acontecer pelo seu lindo estudante. E fica refletindo. Esperava que ele iria mostrar um bom lado de si mesmo. Mas quem imaginaria que ele alcançaria um feito tão grandioso? Eu honestamente não achei que ele iria derrotar a Ruína Primordial. Quando de repente chega o Rei das Chamas, destruindo o silêncio ensurdecedor. E diz: O senhor parece feliz depois da vitória do Luin. Isso fere minha dignidade como anfitrião, hein? É tão difícil ver o rosto daquele pirralho no saguão da competição. Saguão da competição? Então já está... Sim, já está sim. O grande festival está acabando. Alguns dias se passaram depois que a batalha de sobrevivência acabou. Enquanto isso, na competição em grupo, asseguramos o 4º lugar, com uma pontuação final de 5 vitórias e 2 derrotas. Infelizmente, perdemos o último jogo e empatamos no 3º lugar. Foi muito milagroso para nós, que éramos chamados de idiotas da creche. E só sobrou a última partida individual. Dentro da arena, todos em posição esperando o som da largada. É um tipo de circuito de obstáculos em torno dos arredores da cidade com 3 categorias: atletismo, combate e natação. Já que é uma batalha entre magos, você pode montar em uma besta invocadora ou viajar através do tempo e espaço usando teletransporte. Como se sente, Luin? O Seta diz para o Prota. O Prota pergunta com relação a quê? Todo mundo está torcendo por você. Como se sente sendo a protagonista dessa competição? O Prota alegremente olha para trás e vê todos gritarem seu nome. Loen, Loen, Loen. E diz com um pouco de incerteza para o amigo dele: Não tem certeza. Ainda não pensei sobre isso. E reflete, meio cabisbaixo. Para ser honesto, queria aproveitar esse momento incrível, mas ainda não posso. Porque não é tarde demais celebrar assim que o vencedor for confirmado. No sol radiante, todos se preparam para a largada, mas inconformado, meio envergonhado, o Seta questiona o Prota. Hoje é uma competição individual. Não vou pegar leve com você, então desvie o quanto quiser, tá? O Prota, sentindo o ar de desafio aparecer, como ele adora um desafio, dá uma risadinha maluquinha e diz: Claro, meu amigo, claro. Eu que tenho que desviar de você. Quando menos espera, o juiz da partida já manda todos se prepararem, porque a partida logo irá começar. Ele dá o sinal e todos já saem largada desesperadamente. Nego que sai pulando, nego invoca seu guardião e o outro com transparência de invisibilidade. Todos saem desesperadamente à frente. A plateia fica loucura. Mas quando eles observam
ainda tem um indivíduo parado, sem entender o motivo. Eles falam, o Luigi está parado, ele não quer ganhar esse jogo? Ele tá... Que isso? O que aconteceu, gente? Está lá o Prota, paradinho, como quem não quer nada, mas dá um olhar sapeca, observando tudo, com bastante calma. Quando vemos, todos estão adiante, não querendo saber quem está do seu lado ou atrás ou na frente. O importante é chegar primeiro, no final da partida. E nisso, eles se esbarram de frente com um grupo de goblins. E a Irene fala, você deve estar bem cansado nesse ponto, não é? Comentando com um outro concorrente. Aliás, que tal nós três formarmos uma aliança temporária? A pessoa pergunta a Irene. Ela responde, você deve gostar muito de formar aliança, hein, Maika? Bem, não importa. E nisso, o cavalo do inimigo preferido do Prota vai adiante, sem nem olhar a quem, e começa a jogar sua magia poderosa para eliminar todos os goblins de uma vez só, achando que ele eliminando vai ganhar algum ponto. Ou sei lá, de repente está acabando com a frustração que ele está sentindo. E nisso, os dois observam ele e comentam, aquele cara provavelmente quer ir sozinho. Conheço Ruína por 6 anos, mas ainda é difícil ser amigo dele, hein? Então toma cuidado. Certo, então vamos seguir cada um seu caminho. Nisso, um dos goblins, olhando para seu inimigo, com olhar de pesar, sabendo que seu último respiro está prestes a chegar. Sem nenhuma misericórdia, Ruína desfere um golpe fatal. Nisso, o goblin urra de dor, buscando seus ancestrais. Mas antes disso, ele não está tão animado. Ele fica se perguntando, cadê? Por quê? Por que ele não está vindo? Cadê aquele idiota? Em vez dele focar no que está à sua frente e seguir seu objetivo, ele está pensando no nosso Prota. Ele começa a fatiar tudo e fica refletindo ainda mais. Já está bem na nossa frente, será? Não é possível, não, impossível. Tenho corrido na frente desde o começo. Eu só tenho mais outros 2 junto comigo. Então, com certeza, ele ainda está para trás. Muito estranho isso. Enquanto ele quebra o silêncio e pergunta a Irene onde está o Luin. Ela sem entender o porquê. Ela fica meio sem graça porque eles não costumam muito conversar. Ele pergunta novamente por que aquele bendito ainda não apareceu. A Irene, sacando o que ele queria, fala, não sei. Mas agora que parei pra pensar, é realmente estranho. Ele não tá aqui. Gastamos muito tempo na frente até agora. Mas por que ninguém, incluindo o Luin, não apareceu ainda? Você tem razão. Deveria ter tido tempo bastante para chegar em nós. Mas ninguém está, disse o Michael. Mas antes dele concluir, eles escutam um barulho. Quando olham para trás, percebem uma figura chegando. Quando vemos, é o Prota que sauda a todos, dizendo que finalmente ele conseguiu alcançar os primeiros lugares. Seu inimigo mortal, encarando ele, frente a frente, pronto para dar-lhe uma espadada sem esperar o Where You Go. A Irene, meio sem graça, pergunta ao Prota, e quanto aos outros participantes, cadê? O Prota dá um sorrisinho maquiavélico que diz que não estão mais aqui. Voltando ao tempo, alguns minutos atrás, vemos a cena novamente, da plateia se perguntando, o quê? Por que o Luin Ardell não está se movendo? Ele vai desistir da competição? O que está acontecendo? Vamos só assistir em silêncio, pessoal. Shhh. Ele é mago de que venceu o Ruína Primordial, então ele deve saber o que está fazendo. Nisso o Prota, lá se aquecendo e refletindo. Esperei tanto tempo só para esse dia, desde que decidi me juntar a esse grande festival. E a partida em que estou mais confiante como alguém que tem treinado meu vigor por mais de metade do ano. Mas sou um mago de curto alcance. Vou ficar em grande desvantagem se expor minhas costas para um oponente vendo de longe. Então tenho que criar uma estratégia. Vou eliminar todo mundo um por um pelas costas. Quando o Prota dispara, chegando perto de 2 figurantes, meio assustado, olhando para trás, vendo o furacão chegando. O Prota, querendo nem saber quem é, chega atropelando todo mundo. E vemos a classificação. Ele estava em 29, foi para 28, 27, 25, 24. Para ser honesto, parei de contar depois disso. E nisso, ele atropelando todo mundo e todos urrando de dor, sem saber o que está rolando, porque ninguém estava olhando para trás, e sim olhando à frente do seu objetivo. O Prota dando um sorrisinho, sabendo que a estratégia que ele bolou está funcionando perfeitamente.
Quando de repente vemos o Seta. Ele sente alguém chegando. Quando vê, é o seu amigo querido. Eles se cumprimentam. O Prota dá um sorriso safado pra ele e diz: Você entende, né, meu amigo? Entende o que eu tenho que fazer. O Seta, como se fosse iluminado pela luz divina, dá aquele sorrisinho e diz: nossa luta terminável começou novamente, né? Tudo bem, tudo bem. O Prota, já se desculpando do que ele ia fazer, ele lança um chute tenebroso no Seta, jogando ao espaço, escutando só o grito do Seta: Luiz! Ao além. O Prota nem aí conseguiu em frente e chegou ao momento. Então a Irene pergunta: Então você eliminou todo mundo? O Prota, olhando para o seu inimigo velado, porque não pode tirar o olho do peixe nem o do gato, ele diz: Nem todo mundo. Alguns devem estar tentando correr de novo. O Ruína, não entendendo se isso era um desafio, ou se ele estava querendo provocar, ou se ele estava sendo sincero, fica calado. Mas olhando seriamente para ele, o Prota, com um sorrisinho maquiavélico, diz: Então, agora, não há mais intrusos. Eles se encaram e diz o Ruína para ele: Vai ser diferente do que da última vez. Não irei dar nenhuma brecha. O clima de suspense instaura no ar. Ambos encarando. O vento sopra. E todos calados esperando para ver quem dará o primeiro passo. Alguém diz: Eu adoraria apontar minha espada para você agora. Mas como você disse, tem algumas pessoas nos perseguindo. Quem diz isso foi Ruína. Incrivelmente, ele estava fugindo do embate. Ele já lança uma magia para que materialize seu lindo totozinho. Montando nele, ele olha com raiva porque ele não esperava fazer isso. Nunca em sua vida. Dá as costas para o inimigo. E diz para ele: Eu te vejo lá na frente. E vai embora junto com seu totó. Nisso, o outro diz: Ele está planejando forçar seu caminho até o final? Que cara doido! Essa é uma zona de armadilha. Observamos uma parede enorme, cheia de armadilha. Os três ficam parados, estatupefados, não sabendo mais o que fazer. O Prota fica pensativo na zona da armadilha. Agora que o trabalho de escavação foi concluído, as armadilhas servem como obstáculos para a competição. Um lugar perigoso onde alguém pode acabar fatalmente ferido se avançar sem tomar cuidado. Portanto, o método seguro recomendado é desarmar as armadilhas primeiro. É um local perfeito para testar o conhecimento de um mago e as habilidades em lidar com as crises. No entanto, desarmar as armadilhas demora muito tempo. Então, você quer destruir a muralha? Fala o mascote com o nosso Prota. Esse é o método Draca, não é? Se não tem espaço, a gente abre caminho. Pô! Isso é verdade. Mas ainda assim é impossível quebrar uma muralha tão espessa como essa. Eu sei. Então vai fazer o quê? Olhando para trás, dando um sorrisinho sarcástico e diz: Essas são as ruínas de um castelo abandonado. Oh, então quer mirar nas áreas mais antigas, é isso? Isso mesmo. É por isso que você está usando o olho do jogador, né? Ele exatamente. Quando de repente, o Prota consegue perceber uma brecha. De frente para ela, ele lança um soco poderoso que faz estremecer tudo. Todos olham em volta, sendo os únicos dois que estavam na competição ainda. Um comenta: Mas o quê? O que aquele cara está fazendo? Vai quebrar a muralha? Deve estar de brincadeira, né? Não é possível. Disse o Lourinho. A Irene diz: Como esperado do Sir Lourinho, né? Ele é um cara genial. Irene, que você é próximo do Luin, mas não acha que isso é um exagero demais não, hein? Golpear a muralha com seu punho? Ela fala para ele ficar quieto e olhar com bastante cuidado. Quando eles observam, a muralha começa a deteriorar. Quando veem, o Luin abriu uma passagem aonde não tinha. Entrando em sua passagem sem querer saber de nada, o Lourinho comenta: Isso é insano! Como é possível? Viu? Eu te disse?
Aí ele chegando como quem não quer nada, querendo aproveitar do caminho do Prota, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele chega devagarzinho e fala: Posso usar esse caminho também? Hein, meu caro? Posso usar? O Prota olha pra ele e diz um não bem na cara dele. Aí ele fala: Pelo amor de Deus, espera, espera! O Prota já prepara um golpe e fecha a passagem com um outro pedregulho que estava bem ali. E o Lourinho exclama, chamando o Prota de maldito. Porque isso não leva a nada demais. O mascote comenta com o Prota: É bem incrível que você tenha conseguido destruir aquela muralha só com 2.400 de força. Você usou bem a sua cabeça, hein? Não é mesmo? Agora sou eu e o Ruína Primordial que estamos na liderança. Vou alcançar ele. Quando o Ruína percebe alguém caminhando, o mascote fala com uma raiva, porque ele já está pé da vida com esse cara. E diz: Aquele desgraçado também conseguiu sair. Vamos pegar ele. Quando de repente, o Ruína tira uma flecha. E o Prota comenta: Mas não há dúvida de que ele estava com pressa, hein? Ele foi atingido por uma flecha e tudo no ombro. Que loucura. O Prota reflete: Quer tanto ganhar de mim assim, Ruína? Então vambora então. Quando de repente, o cavalo dele trota em outra armadilha. O Prota pensa: Boa, a invocação do cavalo da alma dele acabou no tempo certo. Se é de correr que estamos falando, você nunca vai conseguir chegar na minha frente, o Prota comenta com o Ruína. O Ruína, entendendo que isso não era possível mesmo, ele tenta jogar um jogo sujo. Sacando sua espada, ele lança um golpe, mas o Prota, estando alerta, ele desvia ao mesmo tempo. Pega no cangote dele e fala pra ele assim: Vamos fazer essa última parte juntos, meu caro. Vem que eu quero te humilhar mais ainda. Agarrado, ambos vão seguindo e caem na água. O Prota levanta e começa a nadar e reflete: Isso funcionou muito bem. Eu teria ficado em desvantagem se aquele cara tivesse usado magia para passar por cima do penhasco. Vamos nadar bem rápido. O Prota, olhando para trás, observa que tem uma gama de gelo se aproximando perto dele. Ele vê que o Ruína está congelando o mar. E ele comenta: Seu desgraçado, não tem gente nadando aqui não. Por que está congelando a água? O Prota, estando encurralado, não sabendo mais o que fazer. O Ruína, já equipando seu cavalo de novo, ele diz: Isso é algo para eu me preocupar em uma competição, meu caro? Então vou indo na frente. E começa a disparar com o Totó. O Prota fica bolado, não sabendo mais o que fazer, e pensa: Eu tenho que sair logo daqui. Começa a aquecer seus braços e o gelo começa a quebrar. O Ruína, escutando um barulho, olha para trás e vê que o Prota já alcançou ele e exclama: Impossível! Como ele conseguiu chegar em mim tão rápido assim? E reflete: Vamos chegar no nosso destino logo, logo no estágio. Caramba! O Prota, vendo a situação toda, fica pensando: Não tem mais obstáculos a partir de agora. Então tudo que eu tenho que fazer é correr que nem um flash. Ele dispara, dá um salto e diz pro Ruína que eles têm que fazer uma última batalha. Porque o Prota, sabendo que não pode só chutar o cachorro a grito, tem que escorraçar ele para saber quem manda. O Ruína, temeroso, pensando que na condição que ele está, ele fatalmente será destruído rapidamente. O Prota, não querendo nem saber, lança seu golpe. No estádio, olhando pelo telão, a galera fica loucura, não sabendo mais o que aconteceu. Será que o Ruína caiu, ou ele venceu, ou o Prota pereceu? E se perguntam: Não consigo dizer o que está acontecendo também. O que aconteceu, gente? Quem venceu? Enquanto um diz: olha lá, está vindo, está vindo. Vemos o Totó do Ruína abrindo os portões. E quando ele sai cavalgando, preparando tudo, e a galera fica olhando e diz: Ué, um cavalo? O que aconteceu? E quantos magos? Enquanto o outro, mais atento, diz: olha lá, dá pra ver alguma coisa na tela, olha. É o Lunhadel que está de pé. É ele que está de pé, gente. O Prota comenta: Parece que você perdeu muita força passando pela zona de armadilhas, né? Seus movimentos estavam meio lentos. Dando um sorriso sapeca, sabendo que já venceu, ele comenta: Ainda assim, você disse que não precisava se importar com isso. Em uma competição, não é? Então, vou na frente, Ruína. Fica por aí, que essa vitória já é minha. Bom, pessoal, como vocês sabem, né?
que temos que fazer um din-din. Tem esse produto aqui que tem filmes, séries, todos os canais, anime, tudo. E para vocês que se chamarem, só falar lá que vieram do YouTube, vocês vão ganhar um desconto super legal, fazendo o valor R$ 35. 35 no máximo a R$ 39,90 para vocês, pessoal. Então espero que vocês deem essa força aí, tamo junto, valeu, até a próxima.